Ei, gente, tô aqui numa turma que essa turma começou em novembro. Hoje tô ministrando aula de técnicas da psicanálise 1. E agora eu vou explicar a teoria estrutural. Aí eu pedi a eles são bonzinhos, gente, só que não. Aí eu vou fazer um pedacinho da live pra vocês. Não posso fazer tudo porque eles estão pagando, né? Deixa de ser engraçadinho. Como eles estão pagando, eu vou ministrar um pedacinho, eu vou ministrar esse momento que eu vou falar de teoria estrutural, que fala da estrutura psíquica. E aí eu vou ministrar para vocês, tá? Espero que vocês fiquem felizes, não adianta ficar me perguntando que eu vou ficar de lado, porque eles que vão ter que ficar prestando atenção no que eu tô explicando, tá? Espero que valha a pena, vocês vão aprender um pouquinho de id, ego, superego. Então vamos lá, gente, vamos falar da teoria estrutural, que fala de uma estrutura psíquica. E essa teoria estrutural, ela fala do id, fala do ego, fala do superego. Deixa eu só virar essa câmera aqui um pouquinho, que tá parecendo mais um notebook do que eu. Pronto. Então ela fala do id, do ego, superego. Essa teoria mostra que o id que é analogia perfeita para entender o que é id, ego, superego. A teoria anterior a gente explicou do iceberg, que a gente falou da teoria topográfica, a gente falou do topoi, a gente falou de um local. Agora nós vamos falar, analogicamente, nós vamos comparar um cavalo. Ai, gente, o que é isso? O cavalo selvagem, ele é o id. Ele é totalmente instintivo e ele é totalmente pulsional. Dentro do cavalo tem a pulsão de vida e a pulsão de morte. Dentro desse cavalo selvagem tem o eros e o thanatos. Quando eu estiver ministrando para vocês as fases psicossexuais, eu vou explicar um pouquinho mais dessa constituição de eros e thanatos. Então, esse cavalo selvagem, ele é o id. O id nasce com a gente, ele é inato, ele nasce com a gente. Toda vez que a gente fala a palavra inato, quer dizer que nasceu com a gente. Então, o id nasceu com a gente. E o id, ele é aquele cavalo selvagem que vai precisar ter um superego, que é a outra... Porque essa teoria da estrutura psíquica fala de 3 instâncias, não? O id, o ego e o superego. O superego é a cela que você bota nesse cavalo e ele fica domado. Então o nosso id, que é instintivo, que é pulsional, pode ser domado. Domado pelo quê? Pela censura, pelos valores. E o superego, ele é constituído pelo superego dos nossos pais. Olha a importância da família na constituição do sujeito. Então, pais com superego imaturo vão fazer com que os filhos não façam o corte da castração. Quer dizer, essa cela vai ficar frouxa nesse cavalo. E a cela frouxa no cavalo, o que acontece? Eu estou analogicamente usando o mesmo exemplo que Freud usou na obra dele, tá, gente? Eu não tirei da minha cabeça esse exemplo, não. Na obra do Freud, ele fala da figura do cavalo selvagem. O nosso id nasce com a gente, ele é extremamente instintivo, ele nasce, mas ele é extremamente pulsional também. E esse id, ele precisa dessa construção de valores, de moral de sujeito, que eu vou explicar aqui ao longo desse pedaço da aula o que é superego, quais são as características e as propriedades do superego. E pessoas. E assim, aí quem domina o id e o superego, quantas vezes você já deve ter visto figura na internet do id e o superego, o id um capetinha e o superego um anjinho. Superego são os valores, a consciência moral, e muitas vezes o id não é um capetinha. Aquelas figuras servem só para explicar. E pessoas imaturas. O que são pessoas imaturas? São pessoas que não tiveram corte da castração, que é feito até 8, 9 anos de idade, porque os pais não fizeram esse corte da castração, então eles não introjetaram o superego, que eu vou na hora que eu explicar as fases psicossexuais, hoje ou amanhã, que talvez seja amanhã que eu vou explicar bem isso. Aí eu vou explicar bem essa construção do complexo de Édipo, que é ali feito de 3 até 6 anos de idade. Nós precisamos declinar desse amor pela mãe, esse amor pelo pai. Meninos, o amor pela mãe, meninas, o amor pelo pai. A gente tem que declinar para introjetar o superego dos pais, que o nosso superego é o superego dos nossos pais, para a gente seguir nossa vida em paz, para a gente ser só um neurótico. Se a gente não introjeta, nós ficamos com as parafilias, ou na época do Freud dava o nome de anomalias sexuais, que vão ser a aula do mês que vem.
Mês que vem eu vou explicar as anomalias sexuais a vocês. Aí eu vou explicar como que é um superego que não é introjetado nas pessoas. Aí são as anomalias sexuais ou as parafilias ou, segundo Freud, as perversões, que não tem nada a ver com perversidade. Porque o Freud caracterizava de neurose, perversões e psicose. Psicose seria os transtornos mentais, perversões na época do Freud ou anomalias sexuais seria aquela... Segundo Freud, o que são anomalias sexuais ou perversões? É todas as vezes que um homem ou uma mulher tem um relacionamento sexual e não estão pensando em procriar. Então, olha só, isso aí é a teoria do Freud. Então, todos nós, hora ou outro, somos perversos. Então, essa é a constituição do Freud. Aí, o que tá aí, que eu parei aí, tô fixada aí. Pessoas que são imaturas, elas não têm a constituição do superego. Elas agem só pelo princípio do prazer. Nós explicamos agora em a teoria estrutural. Desculpa, a teoria topográfica que falou do id, ego, superego. Então, pessoas que têm nós temos 3 tipos de neurose. Nós temos a neurose que adoece, que chama neurose histérica, histeria de conversão, que a gente converte no corpo as nossas questões emocionais. Nós temos as neuroses fóbicas, quando a gente transforma em medo as nossas questões que a gente não deu conta, e nós temos a nossa neurose obsessiva compulsiva, que a gente transforma em atos de repetição as nossas neuroses. E todas as vezes que tem uma neurose, tem a constituição do superego. Só que o superego pode estar funcionando pelo sentimento de culpa, pelo excesso de culpa, pode não ter introjetado os valores normais. Todas as vezes que eu ajo pelo prazer, eu não sou só uma neurótica, eu posso ser uma pessoa que tem anomalias sexuais, ou pessoas que não têm superego são as pessoas que têm psicose ou os transtornos mentais. Por exemplo, uma pessoa que tem esquizofrenia, ela deu vontade, ela faz. Ela não tem o superego para limitar ela, ou ela não tem aquele superego fraco. Então, o neurótico, ele fez o corte da castração. Quem é perverso, quem é anomalia sexual, ou perverso, anomalia sexual, ele tem a castração fraca. Ele tem o superego, mas o superego é fraco. E quem tem psicose não fez superego, não constituiu, não introjetou superego. Uma pessoa com menos de 12 anos, ela está construindo quem ela vai ser. Para ela, quando entrar ali na fase da fase genital, que ela vai buscar os pares para se relacionar. Aí ela já introjetou o superego dela. O imaturo, a pessoa sempre age pelo prazer. Ela não introjeta o superego. E olha só, quando você tem mais... Eu tô falando um aspecto para só fazer uma divisão, mas não é 12 anos marcado. Você já introjetou aqueles valores da sua família. Você já introjetou os valores dos seus pais. Você já introjetou tudo que você tinha que introjetar. O superego só se forma em pessoas maduras, porque ele introjeta os valores da família, ele introjeta os valores que são construídos pelas famílias. Olha, uma coisa que vocês têm que gravar: o nosso superego é o superego dos nossos pais. Os nossos valores morais são os valores morais dos nossos pais, porque superego é o valor moral, a consciência. É aquele grilo falante que faz com que a gente determine. É a nossa postura ética, é a nossa postura moral. Então o id, ele sempre vai falar, eu quero. E tem que ser qual momento? Agora. Então, e o superego, ele faz a questão de falar assim, pessoas legais não fazem isso não, você está querendo isso, mas pessoas legais não fazem isso, porque ele introjetou o superego, o valor moral. Aí essa mediação, ela acontece agora na realidade, no que a gente está vivendo. E aí o ego, ele vai achar um meio termo para poder a gente viver um pouco do prazer, porque viver sem prazer é chato, e não ter lei demais, porque o superego é uma lei. Então o ego, ele faz isso, ele maximiza o prazer e minimiza o desprazer, porque não dá para viver sem prazer nenhum da vida, porque quem vive sem prazer nenhum é um chato, e quem vive com prazer demais é um abusivo. Então esse é o conflito psíquico que se estabelece na construção dessa dinâmica. E vamos lá para um próximo slide. O Freud, quando ele desenvolve a teoria e a técnica psicanalítica, ele usou ele mesmo como objeto. O objeto de estudo do Freud foi ele mesmo. Então ele baseou toda a construção da teoria psicanalítica na sua experiência pessoal. Por isso que o psicanalista, uma frase que eu canso de falar em todas as lives que eu faço, o
psicanalista, ele tem que saber muita teoria, ele tem que estudar muito. A psicanálise é um percurso, que não é um percurso acadêmico. Quem dá legitimidade à psicanálise não é um diploma, é a constituição de entender essa teoria. E o psicanalista, ele não vai além das coisas que ele estabeleceu nele. Então, o psicanalista, ele tem que fazer análise, por quê? Para ele poder entender por que ele tem aquelas coisas. Porque não tem que ter. Você não tem que estar sofrendo com as coisas. Ai, Cássia, então você não sofre com nada? Até sofro, mas no outro dia já tô de boa. Já tô totalmente de boa. É óbvio que sofre. A ausência de sofrimento é morte. Óbvio que a gente sofre. Só que a gente não pode ficar uma vida inteira. Ou então ficar falando, aquela mulher é doida, já que. Não, todas as vezes que fez isso, fala muito mais de você do que do outro. Fiz uma postagem até ontem no Instagram que eu falei, doeu, toma que é seu. Me incomodou, toma que é seu. Vai lá no Instagram, depois vocês veem uma postagem. Então, é essa guerra que acontece. Tem uma força que vem do id falando, faz, pega, transa, usa droga. Aí tem a força do superego que fala, transa não, trai não, usa droga não. Usar droga é maravilhoso, porque a droga é boa. Não vem me dizer que a droga é ruim. O ruim é a consequência. Aí quem faz você ter esse controle, e nós estamos vivendo uma era, né? Neurose obsessiva compulsiva. Quantas pessoas estão compulsivas em função da neurose obsessiva compulsiva? Obsessiva é o fatalismo que acontece, e a compulsão é o ato de repetição. Então, quantas vezes a gente não dá conta de resolver no nosso aparelho psíquico, a gente vai resolver aonde? Convergindo em enfermidades no nosso corpo. Olha esse exemplozinho aí. O id fala, eu não posso falar, gente, vocês estão lendo. Se eu falar aqui, esse vídeo não vai ser salvo, mas vocês estão lendo. Mas a Andréia é muito pontinho. Aí o superego fala, para com isso, ela é namorada do seu amigo. Aí o que ele faz? Ele vai lá fazer xixi pra tipo dar uma aliviada no id dele. Vocês estão vendo a figurinha aí, eu não posso falar, gente. Aí pra você saber, você vai ter que se matricular na turma de junho, que é a nova turma, pra você ver esse slide. Entra lá no site institutocassiarodrigues.com, lê tudo sobre a psicanálise pra você ser meu aluno. Vem, momento Polishop. A perpetuação da vida é a finalidade de cada pessoa. E lembra que eu falei de Ero e Thanatos? O Ero e Thanatos é perpetuação da vida. E esse progresso foi muito importante para o ser humano. Vamos entender quais são as características do id. Lembra que no outro slide lá da teoria topográfica eu falei que o id era totalmente inconsciente? O id é totalmente inconsciente. Você não tem domínio sobre o id. O que vai fazer você ter domínio sobre o id vai ser o superego. Então todos os instintos emanam do id, e o id é inato, nasceu com a gente. Então o id é uma porção primitiva do aparelho psíquico, responsável por todos os nossos impulsos instintivos e imediatos. E ele tenta puxar o tempo todo o ego, que é o cavaleiro que está em cima do cavalo, para agir pelas ações impossíveis. Porque o id não tem um corpo para agir, o corpo vai ser o ego. E aí, para aliviar as tensões que ele tem. Mas se ele não tiver um superego bem construído, o ego vai acabar sendo frágil e cedendo aos desejos do id. Vou ler de novo isso aqui, porque isso aqui é muito importante. O id. O que é o id? É, por exemplo, meu marido tá lá na praia, meu marido acha lindo a Luciana Gimenez. Ele acha lindo. Nós somos casados há 18 anos. Aí tá na praia, de repente, quem surge na frente dele? Luciana Gimenez. O id dele fala, trai. Assim, se ela der bola, né? Vamos fazer de conta que ela que tá dando em cima dele. Nesse dia, ela deu em cima dele. Aí ele fala, gente, eu não tô acreditando. O id dele fala, Cássia não tá aqui, tá dando aula lá à noite, nem vai ver. Cássia tá dando aula, ela nem vai saber. E eu tô aqui disfarçado de chapéu, de não sei o que, de óculos, de máscara. Não, ninguém vai tirar foto e vai mostrar. Aí o id fala, trai. O superego, para com isso. Trai não. Cássia é esforçada. Tá trabalhando para pagar a gasolina do carro. Tá trabalhando para pagar a luz, gente, coitadinha. E você tá aqui bem na... Vamos dizer que é um sábado que eu tô dando aula. Que é pra estar lá, né? Assim, só pra fazer o teatro. Aí o superego fala, trai não, gente, trai não, Cássia é tão legal. O superego dele, não é o meu superego que tá falando não, tá, gente? Não é eu que tô lá, não trai. Não,
É o valor moral, a ética dele. E o id tá trai, experimenta. Ela tá te dando mole, cara. Ela nunca vem em vitória. O superego fala, não trai. A decisão que for tomada, se ele falar, consegui passar, não trair. O id não venceu, o princípio do prazer não venceu. Se ele parar e falar, oi Lu, tudo bem? Como é que vai? Tá bem? E seu filho que chama Lorenzo também? Eu tenho uma pessoa que chama Lorenzo, o filho dela chama Lorenzo. E começa a bater papo. Quem venceu foi o id, o superego era frágil. Porque sempre quem toma a decisão é o ego. O ego, lembra que eu falei, alguém me perguntou, o ego não é senhor de si. O ego é movido por essas pressões, gente. Então, por que a gente tem que saber o que tem no id? Porque, analogicamente, quase as mesmas propriedades do id são as propriedades do inconsciente. Movido pelo prazer, da vontade faz. Movido pelo processo primário. Ele é atemporal, ele não é responsável por hoje, ele não faz menção ao meu hoje, ele faz menção a um tempo que eu não sei onde está. É atemporal, é sem tempo, sem local. Ele não é do dia 14 de dezembro de 2020. Pode ser de um dia lá que eu fui recalcado com alguma coisa. Ele não verbaliza. Quem verbaliza é o ego. O id não verbaliza. E ele funciona, lembra lá na teoria Topoi, que eu expliquei condensamento, deslocamento, projeção e a identificação? Já o id ele é movido só por dois processos, condensação e deslocamento. Ele condensa informação de várias coisas e ele desloca para o outro, diferente do inconsciente. O id é extremamente inconsciente, ele está totalmente submerso no nosso aparelho psíquico, ele está totalmente abaixo do nível do mar. E ele não, no id não existe princípio de contradição. Deu vontade, faz, não quer nem saber. Para com isso, vou realizar um desejo. Ele vive realizando os desejos. São as características do id. Muito parecida com as características lá que eu expliquei umas 3 vezes para vocês do inconsciente. Porque anteriormente a essa aula que eu estou gravando para vocês, eu já expliquei a eles que eles estão na aula do dia 14, eles são aspirantes em psicanálise, da turma que começou no dia 23 e 24 de novembro de 2020. Então, o id, ou você controla você, ou quem vai controlar você são seus instintos e desejos. Quais são as funções do id? Ele é um reservatório mesmo, como se fosse uma caixa d'água, de toda a nossa energia psíquica da libido, lembra? Lembra que eu vou explicar hoje ou amanhã, vai depender muito de como vocês forem recebendo essa matéria, o que é libido. Por exemplo, eu fui visitar a minha amiga Daiane, que teve um bebezinho quarta-feira. Aí eu passei o sábado à tarde com ela até de noite. O bebezinho dela nasceu quarta-feira. Como é interessante saber essa teoria psicanalítica. Aí eu vi ela puxando, sugando, ela procurando, ficando assim igual doidinha lá nos peitos da mãe, procurando o bico do peito. Isso é a força libidinal. Ela nasceu com prazer totalmente na boquinha. A Laurinha nasceu com a força totalmente na boquinha e ficava procurando. Aí eu virava e falava, Dai, como que Freud estava certo, né? Como que a primeira energia do bebezinho que nasceu quarta-feira, quem ensinou ela isso? Quem ensinou que a mãe tem um peito? Quem ensinou? Já nasce com o sujeito, que faz com que aí, vamos imaginar, aí a Dai não tá com leite, o seio dela não sei o que, aí vai ter que dar mamadeira. Primeiro trauma, pode ser que recalque ou não, é o primeiro trauma. Se ela dá, mas ela fica olhando pra carinha, fazendo tchucu-tchucu, porque de repente tem tantas mães que não tem a produção do leite. Aí não vai gerar recalque, vai só gerar um trauminha, mas ela aconchega, ela abraça, ela fica olhando, é bonitinha. Porque esse trauma do nascimento, uma outra coisa que eu vi lá sábado, ela até que me falou, que o bebê quando estava acolhido lá no útero da mamãe, quando sai, o primeiro choque é o nascimento. O nascimento é o primeiro trauma que o bebê enfrenta. Por que a gente usa o cueiro? Eu nem lembrava dessa palavra. Lá quando eu vi, ela falou, Cássia, eles orientam muito a usar o cueiro, porque de repente ela faz assim. Teve um momento que ela estava mamando, ela fez assim. Será que muitos medos de queda que os seres humanos têm, será que não foi uma mãe que não se preocupou com isso? Na hora que ela fez assim,
Aí eu até falei, Daiane, olha aí quantos medos de queda pode ser nesses momentos que a mãe não tem a sensibilidade de falar, mamãe tá aqui, bebê, mamãe tá aqui. Aí ela foi acalmando naquele susto que ela teve. Porque lembra, ela estava acolhida no útero da Dai, da mamãe que nasceu da barriga da mamãe para a barriga da família. Aí na hora que ela botou no berço, ela apertou bem o coelho, apertou para a bichinha ficar como se estivesse dentro do útero. Isso tudo foi o que Freud foi dando a voz da psicanálise. Quando eu vi esse bebezinho lá com 2 dias de vida, com a teoria do Freud, que é a teoria libidinal, a força libidinal que nasce na boca, por isso a oralidade, por isso a primeira fase oral, sabe? E aí, antes da fase oral, até 40 dias de vida, é muito importante que a gente tenha a fase libido intrassomático, mas já não foi falado muito pelo Freud. Nós vamos ter essa aula que o Dr. Alexandre vai dar lá no futuro, ele vai explicar bem isso a vocês, porque eu já estou ampliando a psicanálise, dando o que eu estou aprendendo no meu doutorado em psicanálise. Doutorado em psicanálise, não existe doutorado em psicanálise. Doutorado em psicologia com abordagem psicanalítica. Eu estou aprendendo essa fase libido intrassomática. E quem vai ministrar essa aula aqui no nosso curso de psicanálise, que dura até 40 meses, no mínimo 40 meses, é o doutor Alexandre, que ele é muito fodarástico nessa matéria. Então esse é o tempo todo procura o prazer. Aquele momento que ela nasceu, o id nasceu com ela. O bebezinho só tem id. O bebezinho não tem superego. Quem vai falando, não, tem que ter, não vai ficar o dia todo pendurado no peito mamando. Aí mama, bota no berço. Esse processo é a construção do superego. As características do id. Ele é componente primitivo do nosso psiquismo, que nasceu com a gente, é a sede de forças ou impulsos irracionais. Lembre-se sempre que o id é um cavalo selvagem dentro da gente. É sem lógica, é descontrolado e perigoso igual um cavalo. É totalmente inconsciente, está desligado da realidade, não sabe se adaptar à realidade, por isso que precisa dos pais ou dos criadores, né, para criar essa produção do superego. Ele é extremamente... O id diz no tempo todo como que a gente tem que agir, como que a gente tem que comer. E ele quer fazer do jeito que ele quiser. Então vou repetir aquilo que estava lá no outro slide que eu já li. O id é uma porção primitiva da psique humana, responsável pelos impulsos instintivos e imediato. E tenta puxar o tempo todo essas ações para que a gente tenha a sensação de alívio. Aí imagina a Laurinha, nasceu lá e Laurinha daqui a 20 anos, aí a Dai foi uma péssima mãe. A Laurinha de repente pode ficar fixada na boca. A Laurinha às vezes pode ficar tendo as doenças autoimunes, que são fixação até 40 dias de vida. E numa hora que ela não tem o trauma. Ela não tem nem memória para aquilo, porque não registra memórias do hipocampo, porque o nosso hipocampo só se forma com 5 anos. Ela vai ter manifestações no corpo de doenças autoimunes, todas as doenças autoimunes são manifestações da fase de até 40 dias de vida. Aqui, todas as doenças do corações, todas as doenças dos pulmões, são fixações até 40 dias de vida. Olha como é sério, na hora que um bebê nasce, como que a mãe, como que o pai vai constituir esse bebê. Olha como é sério. Olha como é sério a teoria do que o Freud falou. Então, o id é esse cavalo selvagem que quer o tempo todo satisfazer nossos desejos. Aí essa foto aí eu acho muito emblemática. É uma foto de uma mão apertando uma cabeça assim. Controle seu atos e seus impulsos. Porque se você não controlar, essa força é como se fosse o superego. Eles controlarão. Eita, gente! Controlarão você. Nessa idade, a criança vai assumindo a identidade daqueles que estão perto dele. Então, nesse momento, a Dai... Eu tô dando o exemplo da Dai, porque eu acabei de ver esse bebezinho sábado lá, que tá com 2 dias de vida. Eu acho muito interessante. Então, a Daiane, ela tem que pegar o bebê e falar, Rodrigo, bota ele aqui pra rotar. Rodrigo, dá um não sei o quê. Porque quem vai chamando o pai pra relação é a mãe. Ontem ela até me mandou uma foto do bebê, a Laurinha, dormindo no colo dele. Por quê?
Aí quando ele fala, ela já se acalma, porque quando ela estava grávida, ele já ficava falando, porque ela já tinha o auditivo. Ela não tem muito visual, porque ela está construindo. O bebê não nasce com visual, ele só vê vultos, mas ela já consegue ver o vultinho para lá, para cá. É muito interessante quando você vê essa teoria na prática. Aí alguém até me perguntou antes da aula, que pulsão é essa de Eros e Thanatos? Como eu sabia que eu ia explicar um pouquinho aqui, eu falei que eu não ia explicar naquela hora. O Eros é o deus do amor. Ele incentiva a busca do prazer, da alegria, da felicidade. E significa para Freud o desejo que é condicional ao libido. Então, o Eros, a pulsão de Eros, ela é a busca da libido. E a pulsão de Thanatos, eu não posso falar que o deus de vocês estão lendo aí, porque senão o Instagram não salva o vídeo, como eu estou fazendo esse vídeo. Então, Thanatos, Eros é o deus do amor, Thanatos é o deus do fim da nossa longevidade. Ela induz, olha o que o Thanatos induz. Ela induz a solidão, a tristeza, ao impulso instintivo ou ao id, a busca inconscientemente da destruição. Só que essa palavra que está escrito aí não é para finitude da vida. São situações que você tem a sensação que você não quer mais estar naquela situação. E o Eros e Thanatos é a força libidinal que fica dentro da gente. Pulsões ou instintos são completamente diferentes. Instintos são aquilo que tem um fim. Pulsões, ela vem do alemão Trieb. E por que eu gosto das duas obras? Eu gosto da obra da Imago e eu gosto da obra... Peraí que eu vou pegar outra. E gosto da obra da Companhia das Letras. Por que eu gosto dessas duas? Porque essas duas vieram direto do alemão. E a palavra Trieb, que é pulsão, ela vem traduzida como pulsão. As outras traduções fazem muitas confusões entre instinto e pulsão. Pulsão, instinto, quando você realiza, cessa. Instinto de comer, instinto de ir no banheiro, instinto de comprar um negócio que você está precisando para sua casa. Agora, a pulsão não tem fim. Você fica um ser pulsional. Então, você, o tempo todo, você vai ter aquele desejo virado para você e não leva ao fim. E a psicanálise descobriu que as pessoas se orientam por dois critérios. O princípio do prazer e o princípio da realidade. E viver é equilibrar esses dois prazeres. O princípio do prazer é o id, o princípio da realidade é o ego. Quem manifesta o princípio da realidade, que está em contato com a realidade, lembra a figura do iceberg? O consciente, ele está acima do nível do mar, então ele está em contato com a realidade, é ele que vê a realidade, e ele é movido pelo princípio da realidade e pelo processo secundário. Quem está abaixo do nível do mar é movido pelo princípio do prazer. Aquele fato aconteceu lá no passado, a pessoa não sabe o que aconteceu no passado e dá vontade hoje, ela quer realizar. E Freud falou, é quase impossível conciliar as exigências dos instintos sexuais com a da civilização. Tais vivências são sempre capazes de determinar uma resposta emocional da pessoa. Lembra que para Freud tem a ver com a libido que nasce na boca, não é a da fase genital. O que é ego? O que é esse cavaleiro? O que é esse cara que decide? O que é essa identidade? É ego. O ego, para as teorias da psicologia, seria o self. Características do ego. Ele se desenvolve mais ou menos com 6 meses de idade. Então, a filhinha da Daiane, que tem 4 dias de vida, não tem ego ainda. Quem vai construindo esse ego? Os pais. Procura satisfazer a necessidade de uma forma realista e vai apropriando o modo de evitar problemas para sua integridade física. Tá bem, é racional e tem noção que é possível fazer acordo com a circunstância. Então vamos lá, a bebezinha lá tá vendo que ela não dá o peito o dia todo. Então ela já viu que não adianta chorar toda hora, que ela não vai dar o peito, que às vezes é para dar banho, ou às vezes é para trocar o cocô. Imagina se Daiane foi minha aluna, tá? Daiane fez psicanálise comigo. Então ela vai botar em prática tudo que ela aprendeu. Já pensou se ela não tem toda hora da peito? A criança vai ficar o quê? Uma tirana. Então esse
pragmatismo de realismo em relação ao mundo externo age segundo o que está vendo. Façamos o que é possível fazer tendo em conta a circunstância, ou seja, é permitido que não vai nos causar problema. Então o ego é essa moça, que ela está ouvindo duas forças e ela vai tomar decisão. O ego, a meta fundamental do ego é aquilo que eu já falei lá no outro slide, é maximizar o prazer e minimizar o desprazer para sua vida ser legal, porque senão fica uma vida chata. O ego atua como mediador de energias psíquicas entre as duas pulsões, a pulsão do id e a pulsão do superego. Como que ele funciona? Ele funciona a nível consciente e pré-consciente, mas às vezes ele pode também ter forças da onde ele evoluiu do inconsciente. Ele é regido pelo princípio da realidade, o ego cuida dos impulsos do id, tão logo encontra uma forma de realizar aquilo sem trazer muito prejuízo para a pessoa. Aí a avaliação da psicanálise, a avaliação que vocês vão receber quarta-feira. Professora, a prova pode ser feita em grupo? Ela falou, pode sim. Você faz com o id, o ego e o superego. Pronto, o grupo que você vai fazer, o id, o ego e o superego está dentro de você. Então, a prova de vocês, que vocês vão receber quarta-feira, tem prova aqui, gente, tem prova. Quem é você? Eu sou o ego. Eu pensei que você fosse maior. Quem disse que o centro do universo tem que ser grande? Ok, é você mesmo. Uma piadazinha, né? Só para fazer um xistezinho, fazer uma graça. Então, o ego é movido pelo processo secundário, é regido pelo princípio da realidade, ele tem uma gente, a língua começa a embolar. Ele tem uma ordenação lógica e ele é temporal, ele está vivendo esse tempo agora. Ele não é igual ao id, nem é igual ao inconsciente, que é atemporal. Ele está vivendo esse momento de hoje. O ego representa a razão, a prudência, enquanto o id representa as paixões desenfreadas. Sigmund Freud escreveu isso no livros dele. Mecanismos de defesa que aparecem no ego, porque os mecanismos de defesa aparecem no ego. Tem uma matéria que vocês vão fazer, inclusive a aula até da turma que foi semana passada, o professor deu aula disso aí nas turmas que tiveram. Os mecanismos de defesa ele deu explicando a Ana Freud. Ana Freud foi filha do Freud e que escreveu muito sobre os mecanismos de defesa. E os mecanismos de defesa são aqueles que fazem com que a gente não surte quando a gente não tem ainda entendimento do nosso inconsciente. Então, pessoas imaturas desenvolvem muitos mecanismos de defesa, que é uma proteção. Por exemplo, você odeia alguém e você faz uma formação reativa. Você fala, eu te amo. É um mecanismo de defesa que às vezes nem você tem consciência. Quando Pedro fala de Paulo, conhecemos muito mais de Pedro que de Paulo. Porque é mais fácil você colocar em outros suas questões do que em você. Você não está dando conta. Então, quando alguém te agredir, falar que você é aquilo outro, olha para a pessoa e fala, gente, ele está falando dele, mas não vou revidar, não. E outra coisa, vocês estão aqui no curso de psicanálise. Vocês não tem que sair por aí analisando os outros não, né, gente? Você só tem que ter paz. E aí, as duas forças, o Eros e o Thanatos. O Eros ao pé da letra é vida, ao pé da letra. Thanatos ao pé da letra está escrito aí. Só que o Eros é a sobrevivência, é a libido dos seres humanos. E o Thanatos é a agressividade. Todos dois estão dentro do id. Eu só botei a tradução aí, tá, gente? Mas ele não leva para isso que está escrito aí. O superego é um conjunto de regras sociais e morais e muitas pessoas recalcam. Tem mecanismos de defesa de recalque que não é construção do superego. O recalcamento não é uma construção do superego. Vamos entender agora o que é superego. Superego, ele é formado pelos valores dos pais ou das pessoas importantes na sua infância. Olha a importância da construção do superego. O superego só forma em mentes sadias, quer dizer, o neurótico. Quem são as mentes sadias da psicanálise? Nós, os neuróticos. Não forma em quem tem anomalias sexuais, nem em quem tem psicose. Na anomalias sexuais ele é frágil, né? Ele é fragilizado.
e ele é transmitido como autoridade, juízo, a crítica, e ele começa a ocorrer mais ou menos ali com 5 anos, quando começa a declinar o complexo de Édipo. Então, é essa luta, eu quero, o id fala. O superego fala, isso não está certo. O ego fala, acho melhor ter cautela e me conter, que aí ele seguiu a voz do superego. O superego, ele começa a ser formado de 2 a 3 anos e vai concluindo ali de 6, 7 anos. O ego é pragmático, já o superego não. O superego, ele é moralista. Quando a gente fala moralista, muitas pessoas entendem que esse valor moral é coisa só da sexualidade. Não, valor moral é o que o sujeito tem que ser. Nós temos que ter uma construção ética e nós temos que ter uma construção moral. Nós temos que saber que a gente não pode fazer coisa errada. E essa construção, ela é aquela que faz com que a gente tenha características boas. Aí outra piadinha. Quem é que pode me comprar cigarros? Por que você não vai? Como? Estou de castigo aqui a hora. Então não fume. Ficar pendurado sem fumar não dá. E quem te pendurou aí? Meu superegos crítico. Quantas pessoas sabem que fumar é errado? Mas elas continuam. As pessoas sabem que drogas fazem mal. Elas não usam porque a construção delas foram frágeis. Por isso que os pais até 14 anos de idade é muito importante a construção da figura dos pais, porque é a idade perigosa para ser dependente químico. É uma idade perigosa. Geralmente começa até 14, 15 anos de idade. O superego é a porção psíquica que existe apenas nos humanos. Só humanos têm superego. E é adquirida à medida em que os indivíduos absorvem convenções do mundo civilizado, que gera a sensação de vergonha. Literalmente, o superego é que diz ao sujeito que ele não tem que fazer xixi na rua. O superego que diz que você não precisa lamber o chão. O superego, quando ele é fragilizado, é porque ele é movido pelos desejos, e os desejos vêm do id. Se você não precisa de uma lei para falar que você não precisa lamber o chão, porque não existe desejo. E quantas leis existem, né, do incesto, da pedofilia? Quantas leis existem? Porque existe desejos do id. Olha como é sério. A divisão do psiquismo e um psiquismo consciente e um psiquismo inconsciente é a premissa fundamental da psicanálise. Os fatos podem ser os mesmos para várias pessoas e as vivências desses fatos, porém, serão sempre diferentes. O superego é a fonte dos sentimentos de culpa, é o medo da punição, contém os valores morais atuais do juízo morais. Pais, muitos críticos, gravem isso, gente. Se seu pai, sua mãe foi muito crítico, você vai ter uma tendência de querer ser perfeito. E aí o seu id começa a ser uma válvula de escape. E você vai escapar para onde? Para as doenças. Pais, muitos críticos vão levar você para muitas doenças. E aí, o que é consciente? O que é nível consciente? É o ego, que são as percepções e sentimentos. O que são nível pré-consciente? É o ego também. São as memórias e conhecimentos guardados. E o que é nível inconsciente? É o id, o superego e o ego. Não, o ego é só consciente e pré-consciente. Aí dentro do nível inconsciente nós temos os medos, motivações violentas, desejos inaceitáveis, impulsos imorais, desejos irracionais, desejos egoístas, experiências que a gente não dá conta de lembrar, tipo a sua pergunta, Mônica, que você perguntou naquele momento. Então grava isso aí, minha gente, no primeiro momento, até mais ou menos 11 anos da nossa vida, até mais ou menos 2 anos da nossa vida, nós só amamos a gente acha que a mãe é a extensão da gente. Aí com 2 aninhos a gente começa a amar os pais, porque no primeiro momento a Laurinha não tá amando Daiane, ela tá amando ela, porque ela tá achando que a mãe é a extensão dela. No segundo momento das nossas vidas, aí a gente começa a amar nossos pais. E finalmente, quando a gente entra na fase genital ali na puberdade, a gente começa a buscar os grupos para se identificar. Por isso que os filhos, quando entram na adolescência, se afastam um pouco dos pais, que eles estão procurando os grupos afins para se identificar, um processo extremamente normal. Então, perguntaram a Freud,
no final da vida dele, quando ele já tinha realizado toda a obra dele. Como definiria um homem adulto normal? Ele respondeu: apenas aquele homem que é capaz de amar e trabalhar. Eu acho fantástico isso que perguntaram a Freud no final da vida dele. Renan, bota todo mundo agora nas 3 páginas, que eu vou... Ou então, bota nas 3 páginas e eu vou pedir a Bia para falar o que ela tá achando do curso de psicanálise. Bota... Renan? Ai, meu Deus. Renan? Eu tô aqui, é porque caiu. Pelo amor de Deus, hein? Eu tava até passando mal aqui. Voltou. Gente, comecei a ficar apavorada. Renan, bota a Bia aí que eu vou pedir a Bia para falar o que ela tá achando do curso. Bia, vou pedir você... Gente, vou pedir... Bia, eu tinha combinado alguma coisa com você? Na dica de nada, vou pegar de surpresa. Bia mora nos Estados Unidos, porque Bia tá comigo há um tempão, e ela tá nessa turma, ela foi a primeira a se matricular. Cadê Bia? Bota a Bia aí. Não, Renan? Ok. Bota a Bia aparecendo grandona, igual fixando na tela, igual a gente fez com o Cristiano, lembra? Lembro, tô tentando achar ela. Ai, meu Deus, primeira página. Bia Paiva, gente, é muita... Gente, a gente tá com 3 páginas de 25 alunos. É muita gente. Pelo amor de Deus, gente. Achou, Bia? Ó, Bia, fala aí, Bia, o que você tá achando? Ok. Você já tá no segundo módulo, né? Hoje é o primeiro dia do segundo módulo. Além de eu estar aprendendo, o conteúdo é maravilhoso, divino, eu estou me descobrindo, eu estou aprendendo realmente quem eu sou, para que depois eu vou poder ajudar as pessoas a entender quem eles são. Mas o foco principal é justamente isso, é me conhecer para depois eu ajudar. Mas o material é maravilhoso, a sua aula é divina. Ai, meu Deus! Quando a gente não tem muita pergunta, é porque a explicação é muito satisfatória. Deixa eu só mostrar para mostrar que eu tô feliz, gente. Ai, gente! Ai, que bonitinho. Nós estamos sendo construídos através dessa sua aula. Nossa! Através da escola, através do curso. Eu estou me redescobrindo, estou me conhecendo, é agora mesmo. Nossa, que lindo, gente. Agora eu quero Mônica na Austrália, porque eu tenho uns canguru aqui também, gente. A Mônica veio nos canguru. Obrigada. Bia, você mora onde? Bia, você mora onde? Eu moro em Nova Jersey. Mora em Nova Jersey. Essa menina ganha em dólar, gente. Agora nós vamos ver um outro que ganha em dólar australiano. Acho que é isso. Bota a Mônica aí. Cássia, oi, pessoal. Calma que você não tá aí ainda, não. Achou ela, Renan? É bom que fala que Renan... Ó, essa é a lourinha chamada Mônica. Isso. Que horas são? Aqui no Brasil são 22 horas, Mônica. Aí na Austrália, que horas? Aqui na Austrália são 12:08. Já tá quase na hora do almoço, né? De terça-feira. Já tá na hora do almoço, realmente. A aula de Cássia é maravilhosa. Eu já conheci a Cássia pelo YouTube. Quis muito fazer essa aula dela e não tá deixando nada a desejar. Realmente, eu nem tenho muita pergunta para fazer, porque é tudo muito claro, como ela é, muito honesto e muito cheio de vida. Gente, eu não tinha programado, não. Se eu tivesse programado, ia ser até melhor, gente. Agora eu quero uma... Eu tô chamando as pessoas de fora do país, sabe por quê? Deixa a Mônica aqui ainda. Para motivar vocês, que às vezes mora aqui do lado e tem preguiça. Agora eu quero Esliene, que mora no... Obrigada, Mônica. Esliene, que mora no Japão. Gente, e daqui a pouco ela tem que trabalhar, que ela trabalha tarde. Hoje já é terça-feira lá também. Esliene, que mora no Japão. Achou ela aí, Renan? Oi. Oi, Renan. Ela falou oi. O pessoal tem que falar oi pra você achar, né? A Esliene, que mora no Japão. Que horas são aí, Esliene? Também é o mesmo fuso horário da Austrália? São 10:09 da manhã. Mesmo horário da Austrália, né? E aí, Esliene? Você também foi uma das primeiras a fazer matrícula. Eu lembro que você e Bia fizeram a matrícula, acho que foi lá em junho. Que a princípio eu ia abrir só para vocês, né? É isso. Era só para quem morava fora, né? Aí o povo... Eu fui uma das primeiras, porque eu fiquei tão feliz, porque quando o seu era só presencial, bom, eu
Eu amo, tô amando, assim, eu ouvi pela primeira vez uma pergunta assim, quem é você? Eu escutei isso, eu estava grávida do meu filho em 98. Foi um choque para mim essa pergunta. E aí eu fiquei pensando esse tempo todo, quem sou eu? Quem sou eu? E eu venho construindo esse quem sou eu desde então. Mas assim, desde que eu te conheci através do YouTube, é como se fosse uma virada de chave. Gente. E agora é só uma... eu não tenho palavras ainda. Gente, se o pessoal não tem palavras, gente, tem que decodificar em palavras, gente. Fala em japonês, então. Você mora no Japão há quanto tempo, Islene? Há 7 anos já. Já tem que falar um arigatô aí, hein, gente? Um sayonara. É difícil, muito difícil. Nihongo é bem complicado. Tô brincando. Eu falo coisas chaves. Tô brincando. Mas assim, o curso é maravilhoso, eu tenho aprendido muito, assim, me conhecer era tudo que eu sempre quis na vida. Então, assim, pra mim, é o principal. Obrigada. Autoconhecimento e autorresponsabilidade. Maravilhoso. Oh, meu Deus, exatamente isso. Exatamente, Islene. O curso, a princípio, é exatamente. Agora eu quero Paloma aqui do Brasil mesmo, aqui da pobreza, gente, do Brasil mesmo. Agora eu vou para as pobrezas. Aí, a Paloma e a Lourinha. Fala, Paloma. Olha, eu tô gostando muito, não só de aprender, né, o que é a psicanálise, porque há 4 meses atrás eu nem sabia direito do que se tratava. Aí comecei a estudar, comecei a fazer essa formação e estou vivendo uma autoanálise. Olha, o processo freudiano. Que Freud propôs isso. E as minhas aulas, Paloma, é muito brigueiro? Muito puxão de orelha? Não, mas as suas aulas nos traz para uma realidade das coisas que a gente não consegue enxergar, né? As broncas, não são broncas, né? As chamadas de atenção que você dá nos chamam para a realidade e a gente começa a se enxergar, meu Deus, como eu sou intransigente, como eu sou teimosa, como eu sou... não consigo aprender que é para ficar com o rosto na tela. Gente, é porque eu peço para eles ficarem assim, gente. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Porque senão o pessoal do pedagógico não consegue ver eles, gente. Aí eles ficam só assim, aparecendo a cabeça. Teve uma que tava aparecendo a ceborréia. Gente, gente. Exatamente. Nós somos muito, muito teimosinhos, né? Aí agora, sabe quem que eu quero? A gente tá pensando na pessoa, esqueci quem que eu quero. Eu quero a Daiane, que é psicóloga. Daiane, que é o nome da minha amiga, Daiane. Olha, eu simplesmente tô lembrando os nomes, a gente não combinou nada, eles devem estar todo revoltado comigo. A Daiane, ela é psicóloga, né, Daiane? Isso. E você, Daiane? Nossa, as suas aulas é muito clara, objetiva. As experiências que você conta é muito prático, né? E faz clarear melhor ainda. Além da matéria, né? Eu achei o conteúdo também bem claro. Não um conteúdo muito pesado, difícil de entender. Não é uma linguagem pesada. Mas é porque eu sou freudiana. Freud não é difícil. É porque as pessoas não estudam Freud, aí eles não sabem explicar. Dai fez psicologia. Na psicologia, ninguém explica psicanálise direito, né, Dai? Não. É muito difícil entender a linguagem. Você não consegue ver na prática. Você consegue entender assim, um pouco a teoria, mas na prática parece que é impossível. Mas é porque eu sou freudiana, gente. Eu sou freudiana, winnicottiana, bioniana. Então, são pessoas práticas. Você demonstra esse amor, assim... Quando você explica, você demonstra claramente a sua paixão por Freud. É algo muito, assim, explícito. E eu acho que isso que encanta a gente, faz entender melhor ainda a teoria. A gente de Minas? Você é de Minas? Acabou de falar o mineirês aí. Então tá. Obrigada. Obrigada, tá, Dai? Ô, Renan, bota de volta aí a galera. Gente, eu realmente não estava pensando em fazer isso. Eu fiz um dia num grupo de terapia, mas eu pedi ao povo. Aqui eu tomei eles de susto. Gente, sabe por que eu fiz isso? Para mostrar para vocês que a psicanálise é apaixonante.
Escolhe algo que você ama fazer, que você nunca vai trabalhar. Tchau, gente. Beijo. Tchau.